Vocês concordam que a mulher pode ensinar na igreja com tranquilidade? Com certeza. Com certeza. E deve ensinar, cuidar, aconselhar, investir tempo nas amigas, nas mulheres, no dia a dia que Deus coloca nas nossas vidas. Débora mesmo é um exemplo de mulher para mim, porque é uma ensinadora, é empresária, mãe, pastora, e vira aí o nível, né, do texto que ela enviou para nós. E isso é muito importante. Uma coisa também que a pastora Carol colocou, que é a questão do investimento, né, no marido, que Débora colocou aí também, da gente estar ajudando os nossos maridos, incentivando. Eu, por exemplo, eu sou sanguínea colérica. Olha que temperamento bacana que o Senhor me deu. Facinho. Mas hoje uma mulher controlada pelo Espírito. Mas eu era uma sanguínea hemorrágica. Meu marido, eu era hemorrágica, gente. Meu marido melancólico, imagina que situação. Então, eu sanguínea hemorrágica, eu queria fazer tudo na frente. Aí um dia eu percebi que eu estava deixando meu marido lá atrás, passando à frente dele. Foi onde o Senhor, né, me deu aquele puxão, me colocou no lugar devido, e eu comecei a investir no meu marido em todas as situações, né, da vida dele. E hoje eu honro pelo líder que ele é na minha vida, o sacerdote que ele é na minha vida. A gente ainda encontra preconceitos dentro da igreja. Vocês vivem isso dentro da igreja, preconceitos? Não. Particularmente. Se você está à frente até de um ministério, assim como é. Então vocês não têm vivido isso, não? Pastor, eu, assim, na verdade, eu sou presbiteriana, né? Eu sou da 8ª. Né, que é uma bênção que Deus colocou na minha vida. Um abraço, pastor Jeremias, sustância. Né? Então, assim, e foi uma coisa muito interessante, porque quando eu mudei de Brasília para Belo Horizonte, e eu, desde sempre, eu sempre tive um contato muito grande com Lagoinha, tá? E naquela época eu já vinha participando do Chá das 4 e tudo, com a Helena. E foi quando eu tinha que definir uma igreja em Belo Horizonte. E eu entreguei a Deus. Só que meu coração era Lagoinha. Meu coração era Lagoinha. E a gente sabe como é que o inimigo é astuto nesse aspecto, né? E vinha aqui na minha cabeça, mas Lagoinha, você pode ter um ministério. Na 8ª não, porque a igreja presbiteriana, as mulheres não são ordenadas pastoras, né? E eu já vinha de uma igreja que eu era uma pastora cooperadora. Aí vem a vaidade. Olha. Que sobe na gente. Ah, mas como é que eu não vou ter um ministério? Eu quero continuar. É o que Deus tem para mim. Mas eu não sei, não era. Eu achava que era, mas não era o que Deus tinha para mim. Porque Deus foi e me colocou na 8ª. Eu não preciso ter um nome de pastora, mas o trabalho que é feito na 8ª, que as mulheres fazem, eu vejo a Cláudia, que é a esposa do pastor Jeremias, que é a nossa líder no Ministério de Mulheres, entendeu? A secretária dela, a Marilda, outras tantas, no meu GECOI, a Judite, que é uma pastora assim, formada e exerce um ministério maravilhoso, a escola bíblica. Então, pastor, eu penso que a função da mulher realmente é essa, está ajudando sem precisar ter cargos. Agora aqui, quando você disse aí, você tocou no ponto aí da vaidade. Será que algumas hoje estão exercendo essa função pastoral por vaidade? Eu penso que sim. Por quê? Porque eu já tive a oportunidade de ver isso, talvez até pelo... Uma coisa, a gente sabe também os nossos defeitos, não é porque somos mulheres, né? Mas a mulher é vaidosa por natureza, sabe? Só que a gente tem que colocar essa vaidade para um lado bom. E eu vejo, já tive a oportunidade de conviver com mulheres pastoras que se colocavam, que a vaidade era colocada à frente, entendeu? E os maridos estavam ficando para trás. Então, isso não é uma coisa boa. Quer dizer, você viu o que eu te contei, né? Se eu fosse pela cabeça, né? Não pela razão, eu vou para Lagoinha, porque lá eu vou ter uma chance
E ali você foi confrontada diretamente. Exatamente. Como que vocês lidam, Regina, Carol, agora, até mesmo a Gabi, como que vocês lidam às vezes com essas posições contrárias teológicas aí ao ministério pastoral das mulheres? Enquanto ela comentava, eu me lembrei. É muito interessante, né? Desde que eu me converti, né? Quando você tem um chamado, você vai exercê-lo independente de. Então eu vim, né, caminhando com o Léo, eu sou ministra de louvor, né, tenho um grupo na igreja, ministramos, e sempre exerci o meu chamado independente de. Até para que eu me casasse com o Léo, teria que haver uma identidade, né, entre o meu chamado e o dele, para que não chocasse. E ao longo dos anos, né, nós íamos caminhando e tudo, e eu sempre exerci tudo que eu exerço hoje, naturalmente. E quando, né, eu fui antes de ser consagrada, né, a igreja, o conselho, eles chamam a gente, e aí tem uma conversa, banca, né? Tem uma banca examinadora, né, para bater um papo conosco. E aí, quando eles me perguntaram, né, questão, né, de ser pastora, eu falei assim, a função eu já exerço, não vai alterar em nada. Vocês estão me dando o título, um reconhecimento da igreja. Agora, isso não altera o que eu faço. Espiritualmente, é lógico que a gente sabe, né? Um peso assim, espiritual, há uma luta, mas o que eu faço antes, eu continuo fazendo hoje. Isso não alterou em nada na minha vida. Mas há uma autoridade, vamos dizer assim, há uma unção especial. Há um reconhecimento também das pessoas, das ovelhas. As ovelhas quando elas te veem, né? Mas isso não muda a minha essência. No ministério você lida lá, por exemplo, com os jovens adultos, e lá tem muitos homens e tudo. Como é que é essa parte do aconselhamento, Carol, com os homens lá, como é que você faz? A gente os homens acabam ficando mais com o Léo. Né? O Léo, por também trabalhar integral na igreja, eu sou voluntária. Né? Então, pelo Léo ficar né, de segunda a segunda, o tempo todo, né, na igreja, então ele acaba trabalhando. Quando são casais, dependendo do tipo de assunto, a gente acaba trabalhando junto. E muitas vezes ele pega a maior parte das mulheres. Por quê? 70% da igreja é mulher. Não teríamos pastora suficiente para atender todas as mulheres. Né? Então, acaba que os homens, né, até por exemplo, do meu grupo de louvor, dependendo do assunto, eu até pego, mas eu acho que às vezes o homem, até por ele ser mais introspectivo, às vezes ele sente mais à vontade em compartilhar com outro homem que tem a mesma cabeça. De um aconselhamento lá de casal, porque você tem grupos ali, dentro do seu grupo mesmo, você tem membros ali que são casados. Aí chegam os dois, ou então a esposa chega e às vezes o Léo não está perto. Como fazer? Não, a gente vai sentar e conversar com eles. Cajados para sempre neles. Cajados para sempre, se for necessário. Amor para sempre também. Agora aqui, uma outra pergunta, meninas. Aqui a nossa produtora, Dani, ela coloca aqui. Em nosso cotidiano, tudo o que a mulher tem que fazer, com tudo que ela tem que fazer, trabalho, escola, igreja, ministério e tal, ela tem que se ausentar de casa. De uma certa forma, é uma constatação. Não é verdade? Isto justifica o porquê dos jovens estarem tão difíceis e cada vez mais difíceis. Hoje a gente está vendo aí essa sociedade. Isso se reflete um pouco nessa questão da ausência da mulher de casa? Só entrando aqui no comentário dela. Eu queria comentar um testemunho. Já que nós estamos falando, só para fazer uma conexão, já que estamos falando do papel da mulher exercer o seu ministério primeiro em casa. Não foi isso que... é o consenso bíblico, aqui entre nós. É bíblico. Então, por exemplo, aqui mulheres, a avó, a mãe de Timóteo, Lloyd e tal, esqueci o nome da outra lá, elas ensinaram o seu filho e ele se tornou um pastor, um líder, ainda jovem, mas né, teve esse ensinamento. E aí? É um testemunho particular na minha vida, porque eu tive que abrir mão da minha carreira como professora, queria cursar o curso de psicologia, também para seguir meu marido no trabalho dele. E Deus me chamou para o ministério, é o chamado, né, que a pastora Carol colocou, que é a questão do chamado. E o preconceito que eu enfrentei no dia a dia foi quando eu deparava com as minhas amigas, né, de escola, de faculdade, e falava, e aí, o que você é hoje? O que você está fazendo? Você tinha sempre boas notas? Eu falava, olha, hoje eu sou mãe, sou dona de casa, sou pastora, trabalho com mulheres. Agora é do lar. Aí eu tinha que ouvir assim, puxa vida, você não é nada hoje?
Quantas vezes eu ouvi isso? E um dia, quando eu ouvi isso, você não é nada, você só fica fazendo isso, aconselhando mulheres. É uma forma de preconceito, né? Trabalhando não de homens até, mas um preconceito até direto da mulher. De mulher para mulher. Isso. Né? E mulher fala mesmo, né? Fala mesmo, mulher fala. E um dia eu estava muito deprimida com essa questão, né? Porque eu deixei o inimigo falar, mas realmente eu não sou nada, eu só estou fazendo isso, só isso. Pastoreando, cuidando de casa, de marido, de filho. E eu me lembro que eu estava indo para o centro da cidade, eu estava no ônibus, meu filho nessa época tinha apenas 4 anos, hoje ele está com 14, e ele estava apenas com 4 aninhos, e eu estava chorando com ele ali no ônibus, entrou um senhor, e ele falando comigo, ele chegou para mim e falou assim, por que choras? Ele parece italiano, e ele falou para mim assim, olha, não chora, mulher, porque quem sabe você está investindo na vida do futuro presidente do seu país. Um anjo de Deus, porque não podia ser um homem, não era um homem natural. Yes. Como que eu estou dentro do ônibus com meu filho, gente, isso é para quem crê mesmo em Deus, quem crê no sobrenatural de Deus, e esse homem falou isso comigo. Eu falei, Deus, obrigada pelo chamado, obrigado porque eu quero investir mesmo a minha vida em salvar, em chorar por almas, cuidar da minha casa, do meu filho, né, do meu marido. E hoje ele tem 14 anos, estava falando com a Meg ali fora, meu filho, nosso filho, viu, Paulo, nosso filho. Manda um beijo pro Paulinho lá, gente. Beijo, manda Paulinho, te amo, meu amor. Isso, gente, o amor está no ar. E o Pedro Henrique, hoje com 14 anos, é um menino puro, um menino saudável espiritualmente. Amém. É do Senhor. Então, o meu ministério está sendo cumprido porque eu vejo na vida do meu filho o amor que ele tem a Deus e pelos pais. Obrigada, viu, Dani, por essa colocação tão importante. Isso. Gente, agora aqui, vamos pensar aqui no seguinte, ainda sobre o fruto lá daquilo que a Dani nos trouxe aqui também, e é uma condição que é boa para a gente ressaltar. A mulher, ela tende a levar as coisas para o lado emocional. A mulher é mais emotiva. Em casa, os laços afetivos são estabelecidos pela mulher, a gente, né, todos sabemos disso, mas a mulher também ela é mais frágil. Então, aí tem alguma coisa que pega, igual você diz, não, eu já estava ficando deprimida. Né? Então, a gente pega esses pontos, essas questões aí bem pontuais, como transportar isso para o ministério? Não está bem emocionalmente. E aí? Vai aconselhar a si mesmo? Como a mulher lida com isso? Como vocês lidam com isso? Com essas intempéries aí da vida e ali aquela condição de chegar ali, dar força para uma outra. Como é que é isso? Bom, primeiro que a nossa fonte é Jesus, né? Então é nele que nós nos renovamos dia a dia, né? Que nós somos realmente restauradas, né? Como todas. Né? Então, como todo e qualquer ser humano, nós temos as nossas fraquezas e os nossos momentos. Mas nós sabemos que é Deus que nos capacita. Né? Ele não pega, ele escolhe e capacita. Ele não pega aquele que está pronto. Então, todos nós estamos em obras. Né? E nós também precisamos, né, de ajuda. Você tem seu marido, você compartilha com ele, você divide com ele. Né? Porque a carga ela tem que ser dividida. Né? A Bíblia fala. Então, tem determinados assuntos, determinadas situações que às vezes estão difíceis. Né? É compartilhar, é dividir, é na oração, é no jejum. Né? Não impede, porque se a gente parar por cada situação difícil que a gente viver, nós não caminhamos. Eu lembro muito bem, quando meu pai teve um infarto fulminante, eu estava num acampamento, né, de carnaval, num retiro da igreja, nós estávamos com 800 pessoas, foi um dos maiores que nós fizemos, assim, e ele viajou e teve um infarto fulminante, ponto. E aí, era de sexta para sábado, estava começando, e aí acordei no sábado e aí fiquei sabendo da notícia, decidi. Falei, ele não seria enterrado em Belo Horizonte, seria no interior. Na mesma hora, Léo, você fica, porque não são 800 pessoas só. Multiplica isso por no mínimo 5 de cada família. Você é responsável por ele e toda uma família. Você fica e eu vou. E eu peguei o carro e fui dirigindo. Então, assim, a mulher é sensível? É. Mas Deus também, ele fortalece e te renova. Com certeza. Né? Então, nós temos, às vezes, temos situações. E eu tinha uma ministração para fazer e eu fui. Ministrei o louvor. Em muitas músicas eu chorei mesmo. Né? E Deus me renovou e ministrou em mim.
Agora, se houver... Aí seria bem aquela condição que nas igrejas nós colocamos de nos esvaziar de nós mesmos para deixar Deus agir.